Qual é o time favorito? Palmeiras ou Porto? Fala Palestrina, fala palmeirense, tudo bem por aí? Bem-vindo ao canal Alviverde Palestra. Bora lá falar de Verdão? Então siga-me os bons. Neste vídeo, feito pelo WoW Sport, crédito aqui já para o canal WoW Sport, os comentaristas e jornalistas falam quem é favorito. Tá dividido, hein? Tem gente que fala que é o Palmeiras, tem gente que fala que é o Porto. E o André Hernan também fala sobre a importância desse jogo para Abel Ferreira, já que ele está enfrentando um time português e nunca ganhou de time português. E para ele se vencer, vai ter uma repercussão muito boa em Portugal, onde ele não é famoso. No Brasil ele é muito famoso, mas em Portugal não. Bora lá conferir que está bem legal. O Porto é o mais fraco deles, mas ainda assim eu acho que o Palmeiras vai jogar bem fechado, com uma linha bem fechadinha. Não me assustaria, por exemplo, 3 zagueiros e jogar com o Emiliano e com o Aníbal. Alguma coisa diferente eu acho que o Abel vai fazer, porque é o que ele tem feito em todos os jogos especiais. Desde a final da Libertadores contra o Flamengo, quando ele já tinha lançado ali uma moda, né, digamos assim. Então eu acho que vai ter alguma coisa diferente, sim, para esse jogo contra o Porto, viu, Luísa? Mas difícil eu conseguir te falar aqui do 1 ao 11. Eita, que eu já estava na dúvida, agora fiquei ainda mais, né? Eu estava ali entre Rios e Evangelista, vai Veiga ou vai Maurício, Facundo, será que vai ser titular? Tem Paulinho, tem Vitor Roque, eu já estava na dúvida agora, então não sei, tenho ideia do que pensar. Dá para imaginar algo, Hernando, o que o Abel pode aprontar para cima do Porto, pode ao menos planejar para essa estreia no Mundial? Esse jogo para o Abel vai ser um jogo importante, não só pela estreia, mas porque é um jogo que vai ter muita visibilidade no país dele. Então, assim, as pessoas conhecem o trabalho do Abel, sabem que o Abel Ferreira é um técnico português, jovem e que faz muito sucesso no Brasil. Mas o Abel Ferreira não teve a trajetória vitoriosa pela idade, não teve ainda a trajetória vitoriosa no país dele. Então, esse jogo... óbvio que ele não está pensando nisso só, né? Mas eu digo, ele está pensando nessa estreia do Palmeiras como uma estreia para tirar essa tensão da estreia do Mundial, para pontuar e sair na frente no grupo, porque sabe que o tropeço na primeira rodada é complicado. Então, assim, ele prepara um time, como disse o Danilo, ajustado defensivamente e que possa... sair em contra-ataque, o famoso time reativo, pelo menos tem trabalhado ou pensado em algo nesse sentido. Se vai ser com 3 zagueiros, se vai ser mais reforçado na volância ali, o dia a dia é que vai dizer, a escalação que a gente vai ver no domingo é que vai responder. Mas, de fato, o Abel tem uma preparação especial para essa estreia e tem também aquele pontinho especial pelo fato de ser um jogo que vai ter muita repercussão no país dele. Como ele vai ser visto, né, dentro do país dele e que repercussão ele vai ter até dentro da competição, né? Ele, aqui no Brasil, ele nada de braçada, ele é um técnico histórico, mas ainda ele vai precisar se firmar no cenário europeu, claro, né? Não teve essa bagagem, esse tempo lá ainda, mas isso é interessante. Vamos mostrar de novo a estreia dos brasileiros, eu vou passar a bola para o Danilo aqui. Cadê? Olha aí, então o Palmeiras estreia domingo, às 19 horas contra o Porto, o Botafogo estreia... domingo também, às 23 horas, contra o Seattle Sounders. O Flamengo estreia segunda-feira, às 22 horas, contra o Esperance. E o Fluminense estreia na terça-feira contra o Borussia Dortmund. Deixa eu emendar uma pergunta para o Danilo também. Manda. O fato de ser um adversário português tem alguma influência nesse comportamento, na preocupação ou não, no interesse do Abel em relação a esse jogo? Eu acho que para o Abel está sendo uma mistura de muita coisa, né? Então ele está, lógico, ele está aqui nos Estados Unidos, numa Copa de Mundo de clubes. A gente vai lembrar que antes do Palmeiras ele não tinha ganhado absolutamente nada, nunca foi nada para o futebol e de repente agora no Palmeiras ganhou tudo que tem e agora está no meio de uma Copa de Mundo de clubes, então certamente isso muda o ânimo, né, dele. E enfrentar um time português também é diferente para ele, afinal ele vai estar em evidência no país natal, né? Ele nunca venceu o Porto como treinador, tem poucos jogos, mas nunca venceu, então tem essa oportunidade. Eu até imagino que ele não vai mostrar nada para os jornalistas que estão acompanhando esse treino, esses 15, 20 minutos que ele deixa ali acompanhar. Não acho que ele vai mostrar time, não acho nada. Acho que até que ele vai preparar uma surpresa para enfrentar o Porto. Vai ser um time um pouco mais fechado. Mas certamente enfrentar uma equipe do país dele muda um pouco de tudo. Coloca de novo aí as estreias dos brasileiros. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. É nosso. Qual é a estreia mais difícil?
O Fluminense estourado, assim, não há o que discutir. Se alguém disser que não... Eu digo que não. Opa! Eu quero Essa é a ouvir. discussão. Não. Vou te explicar. Todo mundo está falando do Fluminense que pega o Borussia, né? Sim. Mas o Porto que não está numa boa, o Porto não É isso. hoje em dia é a terceira força do campo do futebol português. Mas terceira, bem terceira, né, Não, Zé? mas já teve seu momento de glória Sim. recente, há pouco tempo, né? Agora é o Sport que dá as cartas, depois vem o Benfica. Mas tem uma tradição. Sim. Não é bobo, o time não, sabe? E a estreia, O meu ponto, Trajano, é em que tese seria Fluminense e Borussia, mas eu acho que é um jogo, não é um jogo mole, não. eu como tão voto colocando. no Palmeiras e Porto e queria ouvir o Mauro e o Danilo. Justifique. Justifico. Porque eu acho que, no caso, o Palmeiras tem mais obrigações do que o Fluminense tem contra o Borussia. O grupo do Fluminense tem 2 times lá que ele pode ganhar os 2 e passar em segundo. Se o Palmeiras não ganha ou não pontua nesse jogo, ele já fica numa situação estranha. Não há risco do Palmeiras não pontuar contra o Porto. Só Danilo Lavieri dirá que é um jogo perigoso. Não há risco. Vocês estão muito pessimistas em relação aos times brasileiros. Eu não estou mesmo. Eu não estou. Eu acho que eles podem... Juca, não é afirmar isso com todas as letras, é difícil, porque o Porto também não é uma galinha morta, igual outros times que tem aí. Ô Zé, se não der certo, segunda-feira eu não venho. Então é melhor não vir, ó. O Juca não virá segunda-feira. Mauro, qual é a estreia mais complexa? Em tese, de fato, é do Fluminense, né? O Dortmund terminou bem a temporada, deu uma arrancada, foi para a Champions League, estava fora, conseguiu a classificação. Agora, eu vi ontem alguma coisa, o Maurício, me parece, falando que a comissão técnica do Palmeiras é portuguesa e isso vai ajudar. Não vai ajudar em nada, isso é uma bobagem. Mas é uma besteira. Porque a comissão técnica do Porto é encabeçada por um argentino, o Martin Anselmo, ex-técnico do Deportivo Del Valle, que assumiu no começo do ano, né, no meio da temporada europeia. E eles estão fora de Portugal há muito tempo. Eles vão ter que estudar o Porto como qualquer outro adversário, que eles não convivem enfrentando o Porto, acompanhando tão de perto, acompanham de longe. Então vai ter que estudar o Porto como qualquer adversário. Se esse jogo acontecesse logo depois que eles saíram, assim, um detalhe, depois do Braga, passou pelo PAOK. Então, assim, os tempos desses enfrentamentos estão muito lá atrás. O Porto trocou de técnico mais de uma vez. Os jogadores são outros, não tem nada a ver. O Palmeiras vai estudar o adversário como todos os adversários, né? O Sérgio Conceição foi o técnico um bom tempo, foi para o Milan, não deu certo, né? E o técnico assumiu no começo do ano, e nem português ele é. O André Lucena foi simpático comigo, foi generoso. Não há risco do Palmeiras. Porque eu não disse que não há risco do Palmeiras não pontuar, eu disse que não há risco do Palmeiras não ganhar o jogo contra o Porto. Ganhar. Então entregue o ratão e o gatão, por favor. Então, e agora se isso não acontecer, eu segunda-feira... Fazer um protesto. Fala. Preciso fazer um protesto antes do ratão e do gatão. Não, para mim, para que fique claro, o Porto é favorito contra o Palmeiras. Tá? Calma, aí também não, hein? eu tô indo embora. Mas é favorito. Eu tô indo embora. Dá um gatão pra ele, dá um gatão pra ele. Não, eu vou dar um ratão pra ele. Deus me livre. Gatão e ratão. Não, gente ter complexo de vira-latas. Verdão, vocês verão. Bom, vocês conferiram aí, né? Para vocês, qual é o time favorito? Palmeiras ou Porto? Para mim, eu acho que tem um equilíbrio aí. Não tem um favoritismo aí, nem pro Palmeiras, nem pro Porto. Porém, o Palmeiras vai vencer de 2-1. Acho que vai ser um jogo difícil, mas o Verdão vai vencer por 2-1. Que seja meio a 0. A vitória é o que importa. Valeu, deixa nos comentários o que vocês acharem. Crédito, então, pro canal da UOL Sport. Fique com Deus, seja justo, honesto, não minta pra ninguém. Avante palestra, a gente se vê. Palmeiras e Porto, hein? Dia 15, domingo agora, às 7 da noite. Valeu!